Olá, soldados e soldadas, espero que vocês estejam ótimos. Esse é o segundo vídeo sobre os indicadores fundamental para você avaliar melhor os seus investimentos. De uma forma simples, vamos falar de inflação e CDI. No vídeo passado nós falamos sobre taxa Selic e se você não assistiu, eu sugiro que você assista para pegar toda a informação. Existe uma sacada por trás desses indicadores e hoje você vai saber qual é. A ideia desse conteúdo é agregar valor para você, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, queria te pedir um favor. Já deixa seu like aqui no vídeo, isso é importante para o canal e assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Beleza? Obrigado. Vamos começar com a inflação. Inflação é a desvalorização do dinheiro que causa o aumento generalizado dos preços. Se você vai no mercado e a batata está 3 vezes mais cara que de costume, isso não é necessariamente a inflação. Pode ser o resultado de pouca ou muita chuva, problema no transporte, até praga no cultivo. Agora, se além da batata subiu o preço do arroz, da mensalidade escolar, da gasolina e do aluguel, aí é inflação. Eu vou te dar um exemplo prático e você vai entender de uma vez por todas como funciona. Digamos que exista um país que viva 5 pessoas. E neste mesmo país existe 5 moedas de ouro. E só existe 5 melancias. Logo, a nossa economia ela é formada por 5 pessoas, 5 moedas de ouro e 5 melancias, que são os produtos negociados neste país. Então, se eu quero comprar uma melancia, eu pago uma moeda de ouro e aí eu tenho a minha melancia. Agora, se acharem mais 5 moedas de ouro escondidas neste país, o que acontece com os preços da melancia? Agora, nós temos 10 moedas de ouro para as mesmas 5 melancias. Imediatamente a melancia passa a valer 2 moedas de ouro, porque a moeda perdeu seu valor frente à melancia que agora ficou mais rara. Então nós sofremos um processo de inflação. Porque a moeda aumentou a quantidade na economia e os produtos permaneceram os mesmos. Isso também acontece na nossa economia, porque cada vez mais o governo ele imprime dinheiro, faz com que o preço dos produtos subam, porque a margem de dinheiro numa economia ela fica cada vez maior e os produtos eles não crescem na mesma margem devido a vários fatores. Isso faz com que o dinheiro perda cada vez mais o seu valor e os produtos fiquem cada vez mais caros. Então isso é inflação, é o termômetro da economia de um país, que indica o grau de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Referente à nota de R$200, a presidente do Banco Central, Ana Carolina de Assis Barro, disse que o lançamento da nova nota para a instituição agir para atender o aumento da demanda da população pelo papel moeda, que não tem nada a ver com a inflação. Vamos ver, né? Existem índices que medem a inflação e o principal deles é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mais conhecido como IPCA. Esse é o índice oficial do país, utilizado como parâmetro para metas de inflação. É calculado pelo IBGE entre o dia 1 e 30 de cada mês e reflete o custo de vida para as famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Existem outros índices e eu vou deixar aqui na descrição caso você queira se aprofundar em mais índices. Eu estava conversando com meu pai esses dias e a gente entrou no assunto de inflação. E em 1994, quando iniciou o Plano Real, a inflação era mais de 900% ao ano. Em compensação, o juro real era em torno de 22%, 23% ao ano. Você deve ter conhecido alguém que viveu nessa época, que na hora de fazer compra, a galera mudava os preços ali mesmo na hora. Agora que você entende o que é inflação, a grande sacada aqui é o juro real. O juro real é o que os seus investimentos rende acima da inflação. Por exemplo, digamos que você tem uma aplicação com uma taxa de 10% ao ano e a inflação esteja em 4%. O seu juro real é 6%. Os outros 4% é a correção do seu dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro está rendendo os 10%, porém o seu lucro mesmo é 6%. Os outros 4% é a correção do seu dinheiro frente à inflação. Quando eu aprendi sobre o juro real,
eu comecei a olhar com mais qualidade para os meus investimentos. Eu espero que isso aconteça com vocês também, porque agora vocês sabem que não faz sentido você investir em algo que pague menos do que a inflação, porque você vai estar perdendo dinheiro. Quer um exemplo real? Hoje a poupança ela paga 70% da taxa Selic. A taxa Selic está em 2,25% ao ano, ou seja, está pagando 1,57% ao ano. A nossa inflação de 2020 está na casa de 1,70%, 1,80% ao ano. Ou seja, se você tivesse R$1 na poupança e hoje você compraria um sorvete, quando chegar no final do ano, esse mesmo R$1 ele não vai comprar o sorvete. O poder da inflação aumentou aquele sorvete e o seu rendimento não está acompanhando a inflação. Você está perdendo dinheiro. Vamos falar de CDI. O CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Imagina você indo treinar para pegar um condicionamento físico. E aí você olha para o Cristiano Ronaldo, um monstro com preparo físico em alto nível. E tem seu amigo que treina por treinar, não faz a coisa certa, fica só batendo papo. Logo você pensa que para chegar em alto nível, você precisa de uma referência. Então, se for para escolher, você acaba escolhendo o Cristiano Ronaldo como referência. E por incrível que pareça, essa história do treino é muito parecido com o CDI, porque o CDI é simplesmente a sua taxa de referência na hora de investir, é o seu benchmark. O CDI é a taxa utilizada pelos bancos para remunerar investimentos em renda fixa pós-fixadas no Brasil, como fundos DI, CDB, LCI, LCA, LC, ou seja, quando você empresta dinheiro para o banco, você é remunerado pelo CDI, porque é a mesma taxa que eles utilizam para emprestar dinheiro entre eles. Você já ouviu falar sobre a regra do banco que ele precisa fechar o dia com saldo positivo, mas tem dia que tem mais saque do que depósito. Então os bancos fecham o dia com saldo negativo. E para resolver esse problema, eles pegam dinheiro emprestado. E esse dinheiro emprestado de um banco para o outro é através de um dia. É daí que surge o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI. Qual é a diferença entre a taxa Selic e o CDI? A taxa Selic é usada em empréstimos entre bancos de curtíssimo prazo, com garantia em títulos do Tesouro Nacional. Já o CDI tem o mesmo contexto de curtíssimo prazo e é aplicado quando os bancos fazem empréstimo entre eles usando seus recursos próprios. O CDI ele rende um pouquinho abaixo da Selic. Para você ter uma ideia, se hoje a Selic é 2,25%, o CDI ou a taxa DI, ambos é a mesma coisa, ficaria em 2,15%. E onde você vê essa taxa? Você vê no site da CETIP. Você coloca no Google e você pode acompanhar a taxa CDI ou a taxa DI. Então, quando você investe em um CDB, você é remunerado pelo CDI. Vamos para um exemplo. Digamos que você investe em um CDB que te paga 100% do CDI. Levando em consideração que a taxa CDI é 2,15%, quanto você vai receber mesmo se a Selic estiver em 3, 4%? Você vai receber os 2,15%, que equivale 100% do CDI. Agora, se você investir em um CDB que te paga 120% do CDI, aí você vai ter que fazer um cálculo. Quanto que você vai ganhar? Esse cálculo ele é bem simples. Você vai pegar a sua porcentagem, vai dividir por 100 e vai multiplicar pelo seu número ou a taxa que você tem. Então vamos colocar os valores. 120% dividido por 100 vezes os 2,15, que é a taxa do CDI. Você vai ter 2,58%, que equivale aos 120% do CDI. Então, é muito importante que você entenda que o CDI é a sua taxa de referência na hora de investir. Então, sempre quando for investir, procure investimentos que paguem igual ou mais de 100% do CDI. É claro que tem aqueles investimentos que são isentos de imposto de renda. E aí você tem que fazer o processo de embutir os impostos. Ou seja, se você tem uma LCI que te paga 90% do CDI, você tem que comparar com o CDB que te pague
100% do CDI depois dos impostos. Então o CDB que te paga 100% do CDI, se você aplicar os 15% de imposto, ele vai te pagar 85% do CDI. Ou seja, a LCI, ela te paga 90% do CDI e ela é isenta de imposto. Logo, ela ganha dos 85%. Mas afinal das contas, se é para investir em algo que rende menos que o CDI, é melhor você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, que ele rende 100% do CDI e é uma aplicação mais segura que temos no Brasil. Então, se é para correr risco em algo menor que o seu benchmark, a sua taxa de referência, não faz tanto sentido. Espero que esse conteúdo tenha sido engrandecedor para você e tenha ficado claro o que é inflação e CDI. Fique ligado no nosso canal para você aprender mais sobre o mundo financeiro. Obrigado por ter chegado até aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!